Boa noite a todos, um salve à fraternidade, mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje eu vim trazer um pequeno trecho de um livro, pelo escritor Roger Feraldi, Umbanda Essa Desconhecida, Música Esotérica. Enfim, mas não é só o trecho em si, mas comentar algo interessante, que infelizmente, em pleno 2026, ainda se vê muitos por aí afora, racismo e preconceito, tanto com os encarnados como com os espíritos. Mas, enfim, a minha intenção aqui é apenas ter uma pequena reflexão, quem sabe orientar alguém que busca ou que se pergunte por que esse preconceito. Por que esse racismo? Se tudo é uma linha só, ou se tudo vem para caridade, ou para ajudar, ou para orientar, enfim, Obviamente que da mesma forma que tem esses que têm essas nobrezas, essa indulgência de fazer essas perguntas, também tem outros com a mente mais, vamos dizer assim, fria ou calculista, que se acha muito intelectual, muito espiritualista, donos da verdade por aí, e é complicado, Bom, então eu venho trazer essa leitura e nisso tirar uma reflexão, quem sabe orientar alguém de uma forma sempre com simplicidade e humildade, de uma forma pequena, humilde, mas que talvez ajude alguém. E é na página 120 que eu vou ler aqui. E aí o Zivan vai a pergunta: existe diferença na evolução dos aparelhos de Umbanda ou de Kardecismo, ou Espiritismo, enfim? E aí Pai Velho responde: não. Todos os seres encarnados são produto de karma. As esferas atuantes no ativo ou no passivo apressam da mesma forma a evolução. Aqui é claro que eu estou lendo já nessa parte da questão desse trecho, mas se voltar um pouco antes, você vai ver que ele está falando sobre o que muitos falam sobre essa transição, a regeneração, o mundo, essas coisas. Então, quando ele fala que apressam, não é que eles queiram apressar, que a evolução não dá salto, seja para os encarnados ou para os desencarnados no extrafísico, independente da linha e do grau de hierarquia que a pessoa esteja. Então, ou seja, mas quando ele diz apressa é no sentido de melhorar, instigar a pessoa a ter mais, entre aspas, conhecimento no bom sentido da palavra, no seu paracérebro, no seu psique, e assim vai atuando. Como assim? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, bem especificamente, sobre essa parte de evolução de espíritos que pode, de alguma forma, frequentar outros locais onde a vibração seja um pouco diferente, para aprender e assim apressar, vamos dizer assim, a forma da evolução, dentro da coletividade humana. Mas aí ele continua assim: você, sendo livre, escolhe o que melhor lhe convém para a sua atividade no plano. Ou seja, aqui a gente pode tirar os dois lados da moeda, tanto os encarnados, nós, como os seres desencarnados. Quando o ser, é claro que nós temos, entre aspas, uma espécie de livre-arbítrio, uma forma, de livre-arbítrio, mas puxando um pouquinho mais para a parte espiritual, no plano extrafísico, ou seja, um espírito livre, vamos dizer assim, um senso fraterno, já colhido e nutrido na sua realidade, ele pode simplesmente atuar numa forma umbandista, pode atuar na parte do espiritismo ou atuar em outras linhas de realidades. Ou seja, ele não é um espírito preso a religião nenhuma. Com todo respeito aos guias, aos mentores que comparecem, aos médicos, seja o que for, estou apenas dizendo assim, que no sentido, um espírito livre, um de lei, um mentor, ele já pode acessar de alguma forma e atuar, não só em áreas espiritualistas, em religião, mas em outras áreas do coletivo humano, entendeu? Ele pode atuar, o espírito não é preso a uma casa espírita, um templo de Congá ali, não, um altar. Então, um espírito livre por ser livre na forma de evolução espiritual. E a lei de afinidade, como todos sabem, é recíproco, Da mesma forma que existem espíritos, por exemplo, que só trabalham em tal linha, da mesma forma existe espíritos que estão começando a, vamos dizer assim, a buscar mais conhecimento, aumentar mais sua visão, uma amplitude de servir em nome da lei, do amor, da caridade, seja no Umbanda ou seja no espiritismo e por aí vai, E continuando, por vezes, atua na Umbanda significa mais progresso do que retrocesso, porque as condições mediúnicas são piores.
a provação será sempre mais pesada, mais ardua. Ou seja, é no sentido assim, obviamente, aqui ele não está desmerecendo o povo da Umbanda, não. O que ele está dizendo aqui é em termos assim de, é mais, como é que eu posso dizer? Exige mais da pessoa, entendeu? Não é só o fato de você chegar e fazer aquela leitura e ter aquela, sabe, aquela harmonia, entre aspas, com todo respeito, porque eu sei que tem casos, peço licença para falar, casos de doutrina espírita muito séria, com desobsessão e tudo mais, mas a gente vê na maioria algumas casas que são assim, vamos dizer assim, serve, é evolução para todos os seres que frequentam e buscam, mas é básica, enquanto de fato na maioria das casas Umbanda, claro que eu estou falando de lei, para quem estuda e procura estudar, não só frequenta com fanatismo, com idolatria, não. Para quem estuda mesmo com seriedade, vê que a pegada ali é mais firme, o negócio ali é mais. Ou seja, é uma coisa que exige mais de você. O que você pensa, o que você fala, como você se comporta, o que você nutre, né? A sua conduta, mas infelizmente nem todos fazem isso, seja de um lado ou seja de outro. E aí acaba essa confusão desnecessária, por falta de estudo e discernimento das pessoas. Com todo respeito, não todos, mas a maioria. Aí ele fala assim: por sua vez, as entidades que atuam nessas duas esferas têm o mesmo grau de adiantamento. Ou seja, em termos de evolução, horizontal, viu? Horizontal. Horizontal é moral, vertical é ética, no meu ponto de vista. Sendo também a sua escolha livre, condicionada às suas afinidades. Ou seja, obviamente, se eu, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu estou aqui agora falando, quando chegar a minha hora da minha libertação, né? Quando eu não uso a palavra morte, eu uso a palavra libertação. Então, quando chegar a minha hora, se por merecimento, por lei de sintonia, reciprocidade, por meu merecer, vai ser muito mais fácil eu atuar, entre aspas, se eu tiver capacidade para isso, e não ficar preso no pretérito da terra, sugando energia do povo, como muitos já pensam que está evoluído e a vez não está. Ou vou me encaixar mais dentro da concepção minha, atual momento, da Umbanda, não por fanatismo nem por ego, mas é o que eu sinto no coração desde que eu comecei a ler alguns livros antigos, desde o tempo de ler só em PDF, livro antigo que eu tinha, não tinha condição de comprar, eu pegava só os PDF, ou na parte do Espiritismo. Então, eu tenho uma afinidade muito grande com essas outras correntes. E às vezes, não quer dizer que só pelo fato de eu estudar sobre o assunto, não quer dizer que depois da minha transição, da minha passagem, eu vou atuar num centro espírita, num terreiro de Umbanda. E se eu for chamado por uma corrente evangélica, uma egrégora, uma falange hinduísta, shintoísta, e aí? Então, eu como ser humano, sendo em essência em Cristo fraterno cósmico, é claro que eu vou servir, mas há sim espíritos que infelizmente não querem, por preconceito e racismo, que existe isso sim, né? Isso aí existe. E aí ele termina muito bonito, onde ele fala assim, na parte aqui, ele fala: o catecismo, Ivan, é o nome do, enfim, do rapaz, denominou assim, né, nas perguntas. O catecismo é Jesus ensinando e a Umbanda é Jesus trabalhando. Ambos lados da mesma moeda, né? Então, mas eu queria agora, antes disso, eu queria comentar o seguinte. Tem num livro, se não me falha a memória, Jesus, Loucura e Obsessão, de Valdo Franco, eu não estou lembrado qual é o capítulo, mas tem uma parte onde que a gente vê, isso tem relatos por aí, mas tem uma parte bem interessante, onde estão ali estudando a parte do animismo, a obsessão simbiose, né, do espírito, do encarnado para o obsessor, do quiumba e do quiumba para o obsessor, tem essa simbiose ali, né, um livro bem aberto, né, para as pessoas de várias opções sexuais, e nesse sentido, eu acho interessante que ele fala assim, o espírito, Dr. Bezerra leva para lá, para eles verem a movimentação lá naquele canto, acho que é uma roça de candomblé, acho que é assim, acho que é do candomblé, mas enfim, estou bem lembrado da cabeça aqui, mas não, peço desculpa, mas nessa parte, os espíritos que eram de uma egrégora espírita, pergunta para o Dr. Bezerra, o que nós viemos fazer aqui, por que você trouxe a gente aqui, ou seja, ele se questionou, não estou dizendo que o espírito tem preconceito ou racismo, só deixando aí o alto, jogado aí. E aí, o doutor Bezerra, com a sua grandeza de humildade, ele fala, é porque aqui vocês estão vendo, na prática, o que a gente apenas ensina e aprende na doutrina espírita. Não estou dizendo com isso que um seja melhor ou pior, inferior ou superior, estou dizendo que fato é fato.
A verdade doa em quem doer. Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer é que existe sim, de certa forma, preconceito e racismo entre alguns espíritos. E infelizmente parece que quase 90% da humanidade, que às vezes por conta mesmo do aparelho mediúnico receber tal entidade ou tal psicofonia de certo espírito, radiação ou magnetismo do espírito, muitas vezes por ser tal, denominar tal nome, ou, por exemplo, não pode ser um preto velho, o pai Tomé, o pai Joaquim, né? Não pode ser o pai Barnabé, tem que ser o doutor tal, tem que ser, sabe? Tem que ser sempre aquele sem necessidade. E esse preconceito, racismo, também se encontra dentro, infelizmente, dos meus irmãos e irmãs, também nos umbandistas, que às vezes, eu não gosto de tomar conselho com essa idade, vou tomar com aquela ali porque é mais forte, porque é mais isso. Entra a vaidade, o ego. Infelizmente, entre a pretensão e a conveniência, por falta de estudo. Né? Já teve caso de eu ouvir pessoalmente, pessoas falando, os teus vídeos, sabe, a gente começa a ver, mas tem hora que a gente fica meio assim, porque parece que tu só vai criticar. Não, eu não estou criticando, eu tô apenas analisando. Apenas dando, assim, eu não tenho culpa se a pessoa se dói ou não dói, se acha bom ou não. Não quero ser ignorante, o meu intuito é orientar, porque da mesma forma que essas perguntas, que alguns dizem pra mim que esse teu vídeo é bobo, é coisa que todo mundo já sabe, é besteira, mas eu sei que tem gente por aí que às vezes tem um questionamento e às vezes serve para essas pessoas. Talvez não agora, não chegue, mas um dia chega, como já ocorreu isso, né? E é claro, eu me inspirei muito em algumas pessoas que me deu uma reflexão, como eu sempre digo, desde os meus primeiros vídeos que eu explico, eu assisto os vídeos tanto de psicólogos, psicanalistas, dos irmãos espiritualistas, né? Como eu peço aqui a permissão para falar, de certa forma, que eu aprendi muito e tiro minhas conclusões, tiro minhas reflexões e eu não concordo com tudo, né? Que é o canal do amigo do Edson Rosa, que tem um amigo do Zé também, aqui no YouTube, tem peço permissão para falar também o Wagner Borges, né, o Claudio Pereira e outros em si que eu assisto, o Norberto Peixoto, e eu procuro, não concordo assim, com tudo que eles dizem, 100%, mas eu tiro ali um proveito, um discernimento e faço do meu jeitinho pequeno para, quem sabe, orientar, vamos dizer assim, né, que está começando, um exemplo básico do básico mesmo, mas que sirva. Mas enfim, deixa eu peço licença para continuar aqui. Eu acho interessante, né, que ele fala assim aqui, do próprio médio, ou seja, do próprio Roger Faraday, né, uma história dele, que ele fala assim: a propósito desse fato, mostrando que não existe a menor diferença entre trabalho mediúnico de Umbanda e Kardecismo, o autor participou anos atrás de um trabalho que veio confirmar um assertivo, ou seja, uma realidade que existe faz tempo. Seus vizinhos da cidade do Rio de Janeiro, que trabalhavam em um centro Umbanda Tenda Mirim, a mulher, ela como médium e o seu marido como cambono. Desculpe. Em determinado dia, sua filha única, então, com 4 anos de idade, teve uma febre altíssima. Depois que chamaram os médicos, que não souberam diagnosticar, né, a origem dessa febre e que aumentava progressivamente, né? Ou seja, levou no médico, levou no outro, não deu resultado nenhum. O marido, né, meio assim, vamos dizer assim, sem pretensão, mas ao mesmo tempo com aquela vontade, o marido fala, pediu para a mulher que recebesse, se caso ele viesse, o guia espiritual Caboclo Mata Virgem, né? E chamando-me para o marido do aparelho tomar essa nota, ou seja, então a mulher chamou, teve lá o ponto cantado, ela fez todos lá os seus arquétipos, seus ritualísticos, o preceito ali, e aí, isso em casa, não foi tecnicamente num coisa, né? Outra prova que espírito não se faz no congá, é no coração e no que você nutre. E aí essa mulher recebeu o caboclo da Mata Virgem, ele se apresentou-se e disse ao marido dela, do aparelho, né? Nesse caso o aparelho é o cavalo, o médio, enfim, assim que eles denominam alguns. E ela tomasse nota de 5 ervas, plantas medicinais, para fazer um chá que, segundo a entidade, resolveria o problema. Aí o vizinho então poderou: acredito que é o senhor que seja o seu Marta Virgem, e que o chá irá curar minha filha. Porém, na terra existem leis e que tenho que prestar conta.
Sei que isso não acontecerá, mas se minha filha não ficar boa, ou até se vier a morrer, o que eu direi às autoridades? Que foi o seu mata-virgem que mandou a menina tomar o chá? E aí, o caboclo, na forma do arquétipo de caboclo, o caboclo atirou o charuto que fumava no chão, ou seja, então estava fumando. Estava dele, não só por, não é vício, entre aspas, limpando, eu não sei pronunciar agora a palavra, mas as partículas em que está carregado o ambiente, uma coisa estava limpando ali, uma coisa da fumaça, e jogou o charuto no chão que fumava, adotou uma posição ereta e calmo e disse com uma linguagem assertiva, correta, sincera, sem erro: dê o chá que eu estou mandando. E elevando a voz, doutor Bezerra de Menezes. Ou seja, nessa parte aqui, o que a gente vê era o mesmo espírito, era o doutor Bezerra, numa transfiguração como caboclo mata virgem. E nessa passagem, a gente tira outro detalhe importante, que às vezes não é muito comentado. A pessoa em si, ela demonstrou aqui não preconceito, não racismo, mas dúvida. Por mais que ela diz, eu sei que minha filha vai ficar curada, eu sei que a menina vai ficar curada e que isso não vai acontecer, mas supõe, ou seja, ela fez tipo um questionamento reflexivo. Mas, entretanto, a gente consegue pescar ali que se caso ele tivesse, ou mesmo sendo na tenda do Mirim aqui, ou se fosse no terreiro, ele fosse de cara, tivesse transfigurado logo o espírito do Dr. Bezerra, tivesse vindo com ele mesmo, da forma, e fala, tome tal chá e tal folha, faça isso. Enfim, ele não tinha questionado. A verdade é, eu não estou aqui ofendendo o irmão, com todo respeito, eu não estou dizendo que ele foi racista nem preconceituoso. Eu estou dizendo que se o espírito, que a consciência que se manifestou na média, na moça, que se fosse de fato o doutor Bezerra assim, de cara, sem transfiguração ou outra que ele estivesse usando, ele não ia duvidar. Mas como era um caboclo, como era o seu mata-virgem, ele ainda teve aquela pingo de dúvida, não por ser o caboclo, ele via, ele sentia ali energia, acostumado a ter os atos, os dias, né, de fazer lá a limpeza. Mas mesmo assim ele questionou, mas aqui tem autoridade, tem essas coisas da terra, e se der errado, o que é que eu vou dizer? Aí quando, obviamente, que aqui encerra, então quando obviamente o espírito mostrou quem realmente era, que era o doutor Bezerra, aí acaba a história, então foi aceito. É só um dedinho que eu queria dizer. Então é isso, gente. Era isso que eu queria dizer para vocês, que muitas das vezes há uma grande dúvida, há muitos preconceitos, muito racismo, tanto dentro dos terreiros como dentro das casas espíritas. Ah, sim, se a gente for procurar pessoas relatando, nossa, encontra um bocado. E por que isso, pessoal? Por que será isso? Se somos todos irmãos, todos mesmo filho, da mesma centelha, da mesma mônada lá de cima, por que dessa indiferença? Pela forma de trabalho, pelo jeito de falar? Será que tem que falar refinado, explicado, assertivo? Não pode falar, entende o que eu estou dizendo? Tu não tem ouvido? Então, não é a expressão, é a mensagem, é a forma que entra. Você não só ouve, você tem que escutar com o coração, não é só com o ouvido. Né? Enfim, então eu finalizo aqui mais um pequeno vídeo, né? Sempre com simplicidade e humildade. Um salve a todos, salve aos povo espírita e cadecista e saravá a Umbanda. Salve todas as bandas por aí, né? Salve.